Olá time, tudo bem? Estamos aqui em mais um videocast, todos por um e um por todos da equipe AB. Esse videocast é o segundo round, ou seja, é a resposta, né, do primeiro tema que foi lançado no vídeo anterior. Então nós estamos no videocast um por todos, número 1, round 2, ok? E nesse videocast nós lançamos o seguinte tema: você está satisfeito com suas realizações e sua produtividade? Então nós quisemos ouvir da comunidade qual era a satisfação em relação aos seus resultados, à sua produtividade. E aí nesse aspecto, o que a gente pode falar? Qual é a minha experiência nesse assunto? Nós temos primeiro dois âmbitos para analisar a produtividade. O âmbito profissional, em relação às metas e às realizações profissionais, né, o trabalho, o dia a dia, o cumprimento dos prazos, na entrega dos trabalhos, enfim. E no lado pessoal, em relação ao cumprimento dos projetos pessoais, né, dos sonhos, das necessidades pessoais, enfim, dos projetos que existam e que fazem parte, né, do seu lado pessoal. Então, eu trouxe essa reflexão para que a gente pudesse fazer a seguinte avaliação: será que a gente está satisfeito com a nossa produtividade? Será que nós não temos problemas em relação à nossa produtividade? E aí, quando a gente fala de produtividade, me vem em mente logo uma palavra-chave, que é uma palavra que infelizmente assola a maioria das pessoas, que é uma palavra chamada procrastinação. Ou seja, nós temos a tendência de procrastinar muito as coisas, ou seja, deixar sempre para depois. E isso é um dos grandes problemas. E hoje em dia, em função dessa era do conhecimento que a gente vive, do acesso à informação, né? A informação hoje está disponível muito fácil, muito rápida, através da internet, das redes sociais. Então, temos aí um ambiente propício para que a gente não realize as nossas metas, sejam profissionais ou pessoais. Para que a gente sempre deixe para depois. Não, hoje não dá, e aí a gente começa a encontrar uma série de desculpas para sempre deixar para depois aquele trabalho. Nesse assunto, a dica que eu dou, e que é muito preciosa, é o seguinte: são duas dicas. A primeira é, se você vai fazer algum trabalho ou alguma atividade que ela é muito grande, quebre essa atividade em partes menores. Sempre quando estamos diante de uma tarefa muito grande, a nossa tendência é de evitá-la, ou seja, a não fazer ela naquele momento. A gente nunca, vamos dizer assim, tem o momento ideal para executar aquela tarefa. A gente sempre diz, não, vou deixar essa tarefa para quando eu estiver mais tranquilo ou quando eu estiver mais descansado. E esse momento nunca chega. Então a gente sempre procrastina, a gente sempre deixa para depois. Então a primeira dica é, pegue uma tarefa grande e quebre em pedaços menores. Vou dar um exemplo prático. Nas minhas palestras que eu costumo ministrar, às vezes eu tenho que sentar para elaborar um material. E elaborar um material de uma palestra não é uma coisa tão trivial, não é uma coisa tão simples, porque você tem que desenhar toda a linha de raciocínio e tal. Então eu sempre deixei essa tarefa para a última hora, às vezes 1 ou 2 dias antes da apresentação que eu for fazer. E eu comecei a desenvolver uma técnica, que é essa técnica que eu passei para vocês, de quebrar. Então, o que foi que eu fiz? Ao invés de eu parar para sentar no computador e já desenhar os slides com a linha de raciocínio, enfim, preparar o material em si, eu comecei a ter uma etapa antes, menor, de rabiscar, de fazer um esboço da ideia. Quando eu fiz, essa atividade é mais simples, você pode fazer num momento, né, diverso, não precisa estar extremamente concentrado. E aí eu comecei a visualizar que eu fazendo esse esboço, quando eu iria para o computador para preparar o material, aquele trabalho ficava muito mais fácil. Então é como se eu me motivasse fazendo essa primeira etapa mais simples para fazer a segunda etapa.
Então isso é uma estratégia muito bacana para que você consiga melhorar os seus resultados, ou seja, não procrastinar muito as tarefas. Então eu aposto que você tem aí alguma atividade que você está sempre deixando para depois, jogando para frente. Pegue essa atividade e quebre em atividades menores e foque nessas atividades menores. Daqui a pouco você vai conseguir realizar sem ao menos ter percebido, né, que realmente realizou e sem ter sofrido tanto, né, sem ter tido aquela sensação de sofrimento, enfim. E a segunda dica que eu dou é o seguinte: planeje, defina uma meta, defina aquela atividade num dia e horário para fazer, né, e faça isso para todas as tarefas que vocês tenham. Eu costumo fazer na minha vida um planejamento semanal. Ou seja, toda semana eu sento e faço a minha agenda semanal. Mas a minha agenda semanal não é a minha agenda profissional, é a minha agenda pessoal. Então as atividades pessoais a gente tem que planejar também. Então se a gente conseguir, em resumo, quebrar as atividades grandes, os projetos grandes em tarefas menores, menores mesmo, pequenas, e fazer um planejamento, ou seja, e no final fazer uma análise do que foi realizado, aí você com certeza vai melhorar a sua satisfação em relação às suas realizações e aumentar, consequentemente, a sua produtividade. Bom, agora eu vou mostrar para vocês quais foram as contribuições do nosso videocast sobre esse tema. Então, o amigo Romualdo Costa, ele escreveu o seguinte: sou servidor público e faz muito tempo que me sinto improdutivo no trabalho. Daí comecei a fazer anotações simples do que fazia e melhorei, mas ainda não dou 100% porque o meu trabalho não deixa. Então olha o que o Romualdo Costa trouxe, uma dica bacana. Fazia anotações simples do que eu iria fazer. Ou seja, não deixa de ser aquela ideia do planejamento que eu passei. Então anota o que vai fazer e avalia se fez ou não e por que não fez. E define na próxima semana uma estratégia para continuar realizando, né? É muito importante a persistência nesse momento. A próxima contribuição foi do nosso amigo Roberto Brandini. Ele escreveu o seguinte: satisfação é o resultado entre expectativa e realização. E na minha vida profissional sempre participei de projetos aos quais acreditei serem ótimos. Nem todos fizeram o sucesso que esperávamos e alguns deram outros tipos de retorno que não havíamos percebido ao iniciar. Mas na maioria dos projetos tivemos o resultado esperado. Então ele já demonstra, né, o Brandini já demonstra uma satisfação nos resultados. Então estou muito satisfeito em relação ao que fiz, minha insatisfação em relação aos projetos que tive que rejeitar e que poderiam ter sucesso. Mas isso faz parte da escolha que fazemos, muito importante isso. Não adianta querer abraçar o mundo, né, a fazer todos os projetos. Na verdade você sempre vai fazer escolhas e alguns projetos você vai ter que dizer não. E aí, Brandini, a dica que eu dou é não lamente tanto, né? Não lamente pelos projetos que não fez, né? Fique feliz pelos projetos que você fez, né? Sempre veja pelo lado positivo, até para que dê motivação para você. E aí o Brandini conclui dizendo o seguinte: produtividade, apesar de poder ser medido, tem sua característica objetiva muito grande. O que procuro fazer é manter minha equipe atualizada com os melhores equipamentos, criar processos e usar metodologias que simplifiquem e agilizem a entrega de produtos, sempre mantendo foco no que fazemos melhor, que são os nossos projetos. Bacana, excelente contribuição do Brandini. E a próxima contribuição foi da nossa amiga Carla Pimentel. A Carla escreveu para a gente o seguinte: trabalho em um setor bastante polêmico, oscilante e extremamente competitivo, que exige do profissional cada vez mais capacitação e determinação. Bacana. Estou passando por um enorme desafio, grandes mudanças, mas com uma excelente expectativa de crescimento e experiência profissional. Antes da mudança estava realizada profissionalmente, mas me acomodei pois estava na minha zona de conforto. E minha produtividade caiu um pouco. Não estava tendo o mesmo retorno financeiro. Olha que interessante. A Carla fala pra gente que ela estava realizada profissionalmente, mas que estava já na zona de conforto, se acomodou e a produtividade dela caiu. Isso é natural, né? Porque provavelmente ela estava precisando de uma motivação maior. E aí a Carla continua: quando aceitei esse desafio, pensei que iria ser mais fácil, pois já tinha uma certa experiência no ramo. Muito pelo contrário, preciso quebrar regras e crenças, me reinventar, enfrentar barreiras internas e externas, me superar todos os dias. Estou com uma série de dúvidas e conflitos internos que não estão me ajudando nesta fase. Me cobro muito para ter um retorno em curto prazo, quando sei que preciso de mais tempo para toda essa adaptação. Acabo me frustrando e não atingindo minhas metas e meus objetivos.
E aí, Carla, a dica que eu dou para você é, revise essas suas metas. Se você já entende que vai precisar de um tempo para você passar por essa fase de adaptação, tenha metas menores. E tenha metas menores para que você fique feliz e motivada para ir continuando a alcançar as metas maiores, que é o grande objetivo. Então, pessoal, essas foram as principais contribuições. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro videocast, ou seja, da nossa primeira dupla de videocast que estamos encerrando nesse momento. E fiquem de olho nos próximos, que a gente vai ter o próximo tema logo em breve, né? Para que vocês abordem, para que vocês contribuam, para que a gente traga para esse aqui e a gente aborde o tema da melhor forma possível e traga a experiência de vocês no assunto. Tudo bem? Espero que tenha sido útil. Até a próxima e um grande abraço.